pessoal, estamos em mais um vídeo por trás do coração e com o tema de hoje, curando as emoções através da oração. Você já teve aquela sensação de que tuas emoções parecem que te dominam? Aqueles momentos em que as tuas emoções acabam te afastando dos propósitos do Senhor? Eu não sei se você sabe, mas Deus, quando nos criou, Ele nos criou com emoções. E as emoções, elas têm um papel crucial. Elas têm um papel de moverem os nossos comportamentos. As emoções, elas têm o objetivo de nos levar a cumprir algumas metas. Bom, inclusive as emoções foram criadas por Deus para que essas emoções nos afastassem do mal. Agora, eu não sei se você já percebeu, mas infelizmente o que nós observamos é que essas emoções acabam nos achegando ao mal e muitos momentos elas também acabam nos levando para longe do propósito do Senhor. Bom, então nesse vídeo de hoje eu quero falar justamente sobre essa questão com você e como é possível fazer com que as nossas emoções elas se alinhem novamente ao propósito dele. Então eu quero te convidar a ficar conosco até o final desse vídeo. No Éden, quando o homem caiu, isso não só prejudicou a nossa comunhão com Deus, isso acabou implicando em outras questões, inclusive das nossas emoções. As nossas emoções, elas acabaram que se corrompendo. Bom, então aquelas emoções que foram criadas para nos conduzir aos propósitos e planos de Deus, elas acabaram se tornando emoções que nos conduzem a uma satisfação egocêntrica, ou seja, as nossas emoções hoje buscam a satisfação dos nossos desejos, das nossas vontades, e que infelizmente a grande maioria delas não está ligada à vontade de Deus. Bom, então as emoções elas passaram a se conduzir a partir do prazer nosso e do prazer em querer controlar também o outro. E aí você deve estar analisando, bom, então se as emoções elas se corromperam, então o que seria melhor mesmo é que nós não nos conduzíssemos por ela e pior, era melhor que elas nem existissem em nossas vidas. Eu não sei se você já teve essa sensação ou essa vontade em que você talvez tenha dito para você mesmo, era melhor que eu não tivesse emoções, porque essas emoções acabam que atrapalhando em muitos momentos a sua vida. Mas eu quero te mostrar algo aqui, que na verdade, independentemente dessa emoção ser corrompida, a emoção ela é extremamente essencial para o indivíduo, ainda com essa problemática que foi devido à queda do homem lá no Jardim do Éden. Estudos na neurociência nos mostram algo muito interessante. Quando partes do nosso córtex pré-frontal ele está danificado, justamente na parte das emoções, algo acontece. Você poderia dizer, bom, então, se essa parte do nosso córtex pré-frontal ele fica danificado, então aquela pessoa vai se conduzir por onde? Apenas pela racionalidade. Então, ela não vai ser influenciada pelas emoções. Só que algo nesses estudos apontam que quando isso acontece, quando eu não posso acessar essas emoções, sabe o que acaba por acontecer nas pessoas? Essas pessoas não conseguem resolver objetivos simples da sua vida. Elas não conseguem resoluções para se mover nas suas vidas. Ou seja, independentemente da corrupção das nossas emoções, nós precisamos delas, porque o que move as pessoas são essas emoções. Esse é o ponto importante que nós precisamos entender. E aí você deve se perguntar, então, qual é a saída diante dessa situação que nós vivenciamos, já que nós precisamos dessas emoções para nos movermos? Bom,
e Deus, na sua infinita bondade, Ele nos trouxe uma saída, porque Ele não quer acabar com as nossas emoções, porque foi Ele que nos deu essas emoções. Então, lá no livro de Colossenses, no capítulo 1, no versículo 19 e 20, fala o seguinte: pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo sangue derramado na cruz. Então, aqui em Colossenses, nós observamos que Deus quer reconciliar todas as coisas para si, inclusive as nossas emoções. Então, a cruz, ela é o processo de redenção que nós temos para com que as nossas emoções elas comecem a ser alinhadas ao propósito pelo qual o Senhor estabeleceu. Então, a grande saída está justamente nesse processo redentivo da cruz. Deus quer reconciliar consigo também as nossas emoções, para que a gente possa viver com elas, para que a gente possa fazer uso delas da maneira adequada, da forma como Ele sempre sonhou para as nossas vidas. Bom, o que o Senhor quer nos ensinar? Ele quer nos ensinar a administrar as nossas emoções. Só que para que eu administre uma emoção, eu preciso entender um aspecto com relação a elas. As emoções, elas são amorais. E o que significa isso? Elas não são certas, nem erradas, nem boas, nem ruins. Elas foram criadas para quê? Para nos moverem a determinadas respostas, a determinados comportamentos. São essas respostas e esses comportamentos que eu posso fazer um julgamento moral, de dizer se é certo ou errado, não as emoções. Esse é o primeiro aspecto que eu preciso entender. Então, quando vir uma emoção a você, primeiro ponto, você não pode agir de uma forma impulsiva. E o outro ponto também, você não pode fingir que essa emoção não exista, porque senão você acaba adoecendo na sua alma. Então, as nossas emoções, elas acabam sendo passando por um processo de tentação. Lá no livro de Efésios, no capítulo 4, no versículo 26, diz assim: irai-vos e não pequeis, não ponha o sol sobre a vossa ira. Então, o Senhor mostra aqui em Efésios um ponto importante. Ele diz, olha, vocês podem se irar. A ira faz parte da emoção da raiva. Mas você não pode pecar. Então, vai ser a resposta que você vai dar a partir dela que vai levar você a pecar ou não. Você não pecou porque você se sentiu irado. Mas, a depender da resposta que você deu a partir dessa ira, é que vai ser o problema. Então, nós temos emoções centrais ou emoções conhecidas como emoções primárias. A alegria, a tristeza, o nojo, a raiva, são emoções primárias. Então, não é porque você sentiu tristeza que você tá pecando, que é ruim, bom ou ruim. É o que vai acontecer a partir dessa tristeza, a resposta que você vai dar a partir dela, é que tem como se fazer um julgamento moral a respeito dela. Porque a tristeza ou qualquer uma dessas emoções, elas são extremamente essenciais para as nossas vidas. Elas têm um objetivo, como eu falei ainda há pouco. Só que o que acontece? Eu vou aprender a dar a resposta correta a essas emoções. Esse é o ponto. Bom, e eu trouxe para vocês aqui a história de uma mulher que aprendeu a administrar suas emoções, dando uma resposta correta a essas emoções. E essa história está descrita lá no livro de 1 Samuel, no capítulo 1, a partir do versículo 1, que é a história de Ana. Ana era casada com Eucana, e Eucana também era casada com uma outra mulher, Penina. Só que Penina, ela constantemente provocava Ana. Todos os anos eles iam até Siló sacrificar a Deus. E nesse processo, Penina constantemente
irritava Ana, porque Ana, ela era estéril, ela não podia ter filhos. E Penina, ela tinha vários filhos. Agora um detalhe, nas escrituras sagradas diz que o Senhor permitiu com que Ana fosse estéril. Eu quero dizer algo para você aqui muito importante. Tem situações na vida da gente que acontecem muitas vezes que nos causam sofrimento e que fazem com que as nossas emoções elas comecem a ser balançadas. É justamente quando Deus quer tratar com elas. Então comece a observar isso na sua vida. Deus queria tratar com as emoções de Ana porque Ana não estava dando a resposta correta diante daquela situação. Todas as vezes que Penina provocava, quando eles subiam a Siló, anos após anos, o que acontecia? Ana tinha um comportamento. Ela sentia o quê? Ela sentia raiva, sentia tristeza. Isso estava gerando em Ana uma amargura interna muito grande, porque estava irritando ela. Olha só, ela estava dando uma resposta. E nessa resposta também, Ana, ela não comia, ela ficava entristecida. Em muitos momentos o seu marido chegava para ela e dizia assim: poxa, Ana, será que você não está satisfeita com o meu amor? Porque Eucana sempre demonstrou maior amor a Ana, até mesmo do que a Penina. Mas Ana, ela se sentia entristecida por conta das provocações de Penina. E ela acabava tendo esses comportamentos que são pecaminosos. Estava gerando dentro do interior dela amargura. E Deus queria trabalhar isso em Ana, para que ela entendesse que a tristeza que ela sentia não deveria produzir nela essa amargura na alma dela, porque gerava muitos prejuízos para ela. Só que um dia, Ana teve uma atitude, e é essa atitude que eu quero te chamar a atenção a respeito. Ana, ela se levantou, diz aqui a palavra do Senhor em 1 Samuel, no capítulo 1, no versículo 10, diz assim: ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Olha só a atitude de Ana nesse momento. Ela começou a expor para o Senhor todas as suas emoções. Ela começou a conversar com o Senhor a respeito das emoções. A tristeza, a raiva. Provavelmente ela sentia ódio por conta dessas provocações e ela chorou diante da presença do Senhor. Ela orou ao Senhor. Olha só o que ela fez. Porque Jesus, ele quer fazer parte desses momentos da nossa vida também, que às vezes nós achamos que Jesus não se importa. Você conversa com o Senhor quando as tuas emoções estão como a de Ana? Você já teve esse momento de expor ao Senhor essas emoções a Ele? Porque não é problema você expor ao Senhor que você está sentindo raiva. Não é problema expor ao Senhor que você está sentindo tristeza. E às vezes a gente acaba achando que por sentir essas emoções você está pecando. Mas como eu falei, as tuas emoções são amorais. Você pode expor ao Senhor essas emoções, aquilo que você quer dar até inclusive como resposta a essas pessoas quando elas mexem com as tuas emoções. E o Senhor quer que a gente crie o hábito de conversar com Ele, porque Ele quer fazer parte disso conosco, porque Ele se importa com as nossas dores. E olha só como foi importante para Ana levar a Deus a sua emoção diante dele em oração. Olha só o que aconteceu. A partir daquele momento que ela fez isso, o sacerdote Eli chegou a ela, inclusive até disse: parece que tu tá bêbada. E ela disse: não, eu tô diante do Senhor rasgando aqui meu coração para ele. E o profeta disse: olha, então que Deus ele te conceda o teu pedido. E algo aconteceu interessantíssimo, que quando o profeta disse
para Ana a respeito disso, olha só o que aconteceu com Ana. Então ela seguiu seu caminho, comeu e o seu rosto já não estava mais abatido. Olha só que interessante. O rosto de Ana não estava mais abatido. Ana já tinha tido filho? Não. Mas algo aconteceu no momento em que Ana expôs ao Senhor a sua dor, a sua emoção, em oração. E por conta disso houve uma cura em Ana. Ana que não comia, porque ficava chateada, ela se levantou, foi comer. E o rosto dela não parecia mais o rosto de uma pessoa que estava triste. Mas isso aconteceu por quê? Porque Ana se levantou e foi orar. Ela não foi dar uma resposta, não foi brigar com Penina, não foi brigar com Eucana mais. Ela disse, quer saber? Não está adiantando mesmo? Então não adianta eu brigar com Eucana, não adianta, enfim. O que eu vou fazer? Eu vou orar. Quando você estiver diante de uma emoção, como por exemplo a tristeza e a raiva, vai orar. Vai conversar com o Senhor, porque Ele vai te escutar. E você vai ver que a partir do momento que você começar a ter esse hábito de conversar com o Senhor, a partir de uma emoção que você sinta, você vai ver o resultado. Você vai experimentar o resultado na qual a tua emoção vai começar a se alinhar aos propósitos do Senhor, porque você vai dar uma resposta correta. E a partir disso, nós vemos aqui numa oração de Ana, que diz aqui, porque o Senhor acabou abençoando a vida de Ana, porque ela teve essa atitude, tá? Ela deu o seu filho como consagração ao Senhor. E Ana, numa oração, Ana diz assim, olha, meu coração exulta no Senhor, né? Porque ela entendeu que o Senhor transformou a tristeza dela em alegria. E esse é o ponto que o Senhor quer nos ensinar. Esse é o ponto que eu e você precisamos entender quando nós estivermos com as nossas emoções sendo abaladas. Eu quero te dizer que você também pode fazer isso do mesmo jeito que Ana fez. Você pode levar suas emoções em oração ao Senhor. Não lute contra as suas emoções, não finja que elas não existam, não haja de uma forma impulsiva, porque você vai acabar tendo muitos problemas. Mas aprendam no momento em que as emoções elas estiverem à flor da pele, vá diante do Senhor, converse com o Senhor a respeito disso, porque com certeza você vai perceber que você, a partir do momento que fizer isso, você vai dar a resposta adequada, alinhada aos propósitos de Deus para a sua vida. E você não vai conduzir mais as suas emoções para o mal, que é o que geralmente nós acabamos por fazer quando nós não colocamos elas diante do Senhor. Então você vai perceber uma mudança radical na sua vida. Inclusive as pessoas vão começar a perceber como você consegue equilibrar as suas emoções, que na verdade não é você que consegue, mas o Senhor que consegue, a partir do momento que você coloca diante dele essas emoções em oração. Então, se você entende a importância desse vídeo, compartilhe com pessoas que você observa que precisa aprender a administrar as suas emoções. Deixa uma curtida aqui em nosso canal e se você não é inscrito, se inscreva. Que Deus abençoe a tua vida e até o próximo Por Trás do Coração. Tchauzinho.